Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa sexta-feira, 14 de abril. Agora na Espanha, 9 horas e 41 minutos. No Brasil, 4 e 41 da manhã. Gente, a BTC aqui no nosso gráfico de 4 horas está cumprindo o script, aquela nossa análise do pump da madrugada, que eram 2 e pouca da manhã aqui, que eu acordei com os alarmes disparando e a BTC rompendo 30.700, 30.800. Aquela nossa análise de onde eu reportei um desdobramento ondulacional de Elliott aqui, digno da literatura de análise técnica, está se confirmando. A gente chegou a fazer a máxima até agora em 31 mil dólares. Agora a BTC só vai descansar quando o target da nossa subonda 3 aqui no 4 horas bater 32 mil dólares. Lembrando que se o mês terminasse hoje, o corpo real comprador para o mês, se hoje fosse dia 30 de abril e amanhã já fosse 1º de maio, o corpo real do mês de maio já viria fortemente acima da mediana do canal de Keltner no mensal. Por falar em canal de Keltner no mensal, a mediana emborcou para cima, a linha inferior emborcou também e a superior está ensaiando o emborcamento para cima. Ou seja, a inércia movimentacional dentro do gráfico mensal é diferente. A última vez que a BTC startou uma amplitude ondulacional compradora aqui no histograma no mensal, foi aqui, ó. E a BTC foi buscar esse patamar aqui, de 64 mil, ó. Foi aquela primeira pernada que levou a BTC exatamente de 8, 9 mil dólares, 10 mil dólares para o patamar de 64 mil dólares. É isso que a gente está protagonizando agora, ó. A gente está repetindo esse movimento, a gente vai criar uma belíssima amplitude ondulacional compradora no histograma, no MACD, no mensal. No intraday, a BTC tá um reloginho, simplesmente bate na upper, volta para ver o up, ameaçou aqui beijar a primeira lower, voltou para ver o up. No copy trade, na sala de sinais, todos os sinais fecharam no gain ontem, e com lucro no bolso dos assinantes. Hoje não vai ser diferente, daqui a pouco eu vou ofertar sinais na sala e no copy trade. Ontem eu ofertei um sinal na sala BTC USDT, fechou em poucos minutos com lucro no bolso. Gente, aqui no diário a gente tá com uma atração brutal, o diário ancorado pelo canal de Keltner e pela nuvem. Vocês vejam que agora a BTC só transita por cima do canal, sem sequer encostar na linha superior do canal. Quando a BTC promove esse padrão comportamental de só transitar por cima do canal, é porque vem chumbada grossa aí. A BTC vai buscar 32 mil dólares, vem uma inércia e um ímpeto comprador acima do normal. Quando a BTC promove esse padrão, é porque ela dá aquelas agulhadas para liquidar os shortados, por assim dizer. Tinha muita gente ainda no sentido short, e aí o que o mercado faz? Deixa as sardinhas entrarem, e quando elas enchem a rede, eles vão lá e puxam, que a BTC dá aquela agulhada para cima. É isso que está acontecendo. Na Seara Fática, o Tribunal Distrital Sul de Nova York intimou o Justin Sun para responder aos termos da ação civil promovida pela CVM norte-americana. A Security Exchange Commission, a SEC, a CVM norte-americana, está processando o Justin Sun por ofertar títulos de valores mobiliários em afronta ao regramento legal norte-americano. Vamos ver, isso derrubou o preço da Tron. Deixa eu ver quanto está a Tron nesse momento. A TRX nesse momento subindo só 2%. Ela tinha caído bastante, chegou a cair 5% logo que a Binance americana deslistou a TRX por conta desse imbróglio do Justin Sun com a SEC. E o domínio da BTC é derrubado pelo rally pós-chapela. A ETH está liderando uma out-season, por assim dizer, uma estação das altcoins. Nesse momento, um Ether está valendo 2.110 dólares. Muitas altcoins na esteira da ETH estão explodindo. É o caso da Arbitrum, Kusama agora voltou para o patamar de 36, agora deu uma recuada para 35,9. A Solana também ontem deu uma despertada boa, estava ali no patamar de 22, já está 25,17. Ou seja, muitas altcoins vão iniciar um belíssimo ganho de musculatura. E um enigmático tweet do Elon Musk, ele simplesmente tweetou: AI APT,
foi o suficiente para a Aptos explodir para $13. Nesse momento, a Aptos está subindo 14,25% pela métrica da CoinMarketCap. Ou seja, o Elon Musk não desiste de usar o Twitter para promover esses tweets enigmáticos e bombear algumas altcoins. Ele já teve problemas legais com esse tipo de postura. Vamos ver se isso não vai render mais um imbróglio judicial para o Elon Musk. E depois do vazamento de documentos ultra secretos por um servidor da Guarda Nacional Aérea Norte-Americana de apenas 21 anos, que jogou toda essa documentação num grupo de joguinhos e memes do Discord, agora os analistas se dão conta que mais de 1 milhão de servidores, de funcionários públicos norte-americanos têm acesso com certa facilidade a documentos ultra secretos. E os Estados Unidos estão envergonhados depois de um jovem de 21 anos, funcionário da Guarda Aérea Nacional, ser preso por divulgar e fazer vazar documentos ultra secretos, fazendo repensar qual é o nível de segurança para os sistemas que albergam e custodiam documentos ultra secretos pelos sistemas informativos a que têm acesso os funcionários norte-americanos. E a Rússia, numa rapidez incomum, está considerando trocar o jornalista do The Wall Street Journal, o Evan Gershkovich, por outro preso detido pela jurisdição norte-americana. O fato é que parece que a Rússia está querendo repetir o que aconteceu com a jogadora de basquete feminina da NBA, a Brittney Griner, que foi trocada pelo senhor das armas. E agora a absurda prisão do jornalista Evan Gershkovich, que agora, numa postura inusitada de Moscou, quer trocá-lo por um outro prisioneiro detido na jurisdição norte-americana. O vice-ministro das Relações Exteriores mostrou essa postura incomum no caso da Brittney Griner, a jogadora de basquete que foi presa em Moscou portando óleos de cannabis, algo que se vende aqui em qualquer farmácia aqui na Espanha. Ela foi detida e acabou sendo trocada por um dos maiores traficantes de armas do planeta. Agora, essa postura partiu da Rússia em relação ao jornalista do The Wall Street Journal. A diplomacia norte-americana está desconfiada que a prisão do jornalista já teve essa segunda intenção desde o momento da detenção. Tamanha a fragilidade das acusações contra ele. Vamos ver quem os Estados Unidos vai trocar pelo Evan Gershkovich. Ou seja, é muito provável que o Kremlin, o Putin, queira um novo senhor das armas detido na jurisdição norte-americana. O mundo está virado numa hecatombe nuclear. A BTC, aqui no gráfico diário ancorado pela banda de VWAP mensal, segue estressando as uppers. Chegamos a bater $31 mil. Muito shortado está sendo liquidado. Aqui na CoinGlass a gente consegue ver que a BTC sobe um pouquinho, as sardinhas começam a aumentar a posição shortada. Agora o que vai acontecer? A BTC vai ficar acumulando, pode até cair para 30.500, 30.400, de repente ela explode e vai liquidar toda essa galera aqui, ó. Na Kraken já tem mais de 63% dos recursos alocados na posição short. São essas sardinhas, essa sardinhada que faz a caldeirada de sardinha que alimenta as baleias. Enfim, pessoal, a BTC segue acumulando. Agora há pouco deu uma agulhadazinha pro patamar da VWAP. Daqui a pouco eu volto com Algorand Matic, que reagiu, já tá 1.17. Ficou muito pesada nesses últimos dias. Polkadot Kusama, quem quiser sugerir é só colocar as mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.